posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Eu olharei pro alto e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem socorro. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem socorro. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar, em mim desmoronar, eu olharei pra ti, Queridos, com muita alegria, recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui para, mais uma vez, poder louvar ao nome santo do Senhor, poder compartilhar, juntamente com os irmãos, aquilo que Deus colocou em nossos corações. Eu gostaria de, antes de iniciar, e gostaria também de ouvir mais um louvor com a nossa irmã Vanusa, mas iniciar com uma palavra de oração, com os irmãos que estão em casa, com os nossos irmãos idosos, os nossos irmãos que nos acompanham, que estão online agora, nesta live, os nossos jovens, que eu falei que ia mandar um abraço, a Lucimeire, o Fernando, o Felipe, todos os jovens que estão nos assistindo, que irão assistir posteriormente, recebam o nosso abraço. E nós gostaríamos de iniciar então com uma palavra de oração. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos, aí onde você está na sua casa,
Apresente os nossos irmãos enfermos, apresente os nossos idosos, a nossa irmã Francisca, o nosso irmão José Severino, a nossa irmã Isabel, apresente a nossa irmã Dalvinda. Vamos apresentar nossa irmã Quitéria, nossa irmã Irene, nosso irmão Fernando, nosso irmão Devaldísio, todos os nossos irmãos idosos da nossa igreja. Vamos ter uma palavra de oração nesta noite, convidando o Senhor para este culto, aqui na igreja e aí também no seu lar, na sua casa, onde você está. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus altíssimo de milagre, Deus de promessa, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor Jesus, para aprender, meu Deus, desta palavra que é viva, eficaz, Senhor Jesus. Meu Deus, nós queremos nos alimentar desta palavra, nós queremos, Senhor Jesus, todos os dias, meu Pai, nos alimentar, que esta palavra que nos mantém vivo. Senhor, nós apresentamos em oração, ó Pai, o pastor desta igreja, pastor José Henrique, apresentamos, Senhor, toda a sua família, todo o corpo de obreiros, Senhor, todo o ministério desta igreja, Pai, apresentamos, Senhor Jesus, os idosos nesta noite, que o Senhor venha, meu Deus, alcançá-los através da nossa oração, curando, livrando de todo mal, ó Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a nossa irmã Vanusa com mais um louvor e logo após a ministração da palavra. Sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu, garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória.
Deus abençoe nossa irmã Vanusa. Desde já quero agradecer que ela nos atendeu o convite. Também quero agradecer a vida da minha esposa, que está aqui comigo, nos bastidores aí, me ajudando, juntamente com a Vanusa. Se não fosse a minha esposa, um presente na minha vida, eu louvo a Deus pela vida dela. Tem alguns irmãos também, a irmã Vera Oliveira, saudades, a Patrícia, a Cristiana Jardineiro, a irmã Cleude, a Silvia, juntamente com a sua família, estão assistindo. O nosso abraço para vocês, amém? Irmãos, nesta noite, eu gostaria então de compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra no livro de 2 Crônicas. Abra sua Bíblia comigo nesta noite, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1, 2 Crônicas 1, do 1 ao 12, gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que veio de Deus, e eu creio que esta noite os irmãos serão impactados, os irmãos receberão um presente do alto, um presente que Deus tem preparado para nós nesta noite, amém? A palavra é alimento, a palavra é pão. Sem a palavra nós não conseguimos viver, nós não conseguimos nos alimentar. A palavra é o que nos mantém vivo. E é por isso que eu amo de coração esta palavra de Deus. A palavra que Ele nos oferece, a palavra que Ele que nós temos esse privilégio de tê-la em nossos corações. Amém? E temos o privilégio de ler esta palavra livremente aqui na nossa nação. Isso é um privilégio, amém? Então agradeço a Deus todos os dias por esta palavra tão maravilhosa que nós temos ao nosso alcance. Então eu gostaria de ler com os irmãos 2 Crônicas, do 1 ao 2, que diz assim: E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos países,
chefe dos pais, e foram Salomão a toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Criade Jearim ao lugar que Davi tinha preparado, porque tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, e eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houvesse isso no seu coração, e não te pediste riqueza, fazendas, ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dadas, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, conduza-nos nesta noite, Senhor, com esta palavra proposta, Senhor. Conduza-nos, Pai, que nós possamos expor, meu Deus, esta palavra de uma maneira simples e eficaz, Senhor Jesus. Que os nossos irmãos, Senhor Jesus, possam se alimentar dela nesta noite. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, e vai para o coração dos nossos irmãos que estão, Senhor, nos assistindo e nos assistirão, Senhor Jesus. Assistirão esse vídeo. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, porque eu já sinto a sua presença neste lugar, e o fato de nós termos a tua palavra em nossas mãos, ó Pai, já é um presente incalculável. Por isso nós te adoramos em nome de Jesus. Queridos, esta noite nós iremos falar a respeito da oração de Salomão, a respeito da oração do terceiro rei de Jerusalém, o terceiro rei de Israel. Este livro ao qual nós lemos, que é o livro de 2 Crônicas, ele propositalmente, ele é o livro que está no meio do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento. E quando nós lemos Crônica, 1º, 2º Crônicas, a princípio dá uma canseira, uma fadiga, uma preguiça, porque são livros, histórias repetidas, genealogias, são histórias, muitos nomes diferentes que não fazem parte da nossa cultura, nomes que nós não conhecemos. E eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu li 1 Crônicas, 2 Crônicas, deu realmente essa fadiga, essa preguiça. Mas se nós começarmos a ler estes livros com outros olhos, então Deus enche o nosso coração de alegria, então Deus enche o nosso coração de temor, e nós vamos reconhecer que estes livros é importantíssimos, assim como todos os livros da Bíblia, mas os livros de 1 Crônicas e 2 Crônicas, que repete as histórias dos reis, dos profetas, as histórias de Salomão, de Davi, as histórias de guerra, genealogias, são livros importantíssimos para a Bíblia Sagrada. E não poderemos deixar de dizer que são livros também importantíssimos para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano e para a atualidade que se chama hoje, não é? E esses livros também são importantíssimos. E quando nós lemos então Crônicas,
E nós vamos perceber que talvez foi Esdras que escreveu os livros de crônicas, repetindo assim e trazendo em memória os relatos dos reis, porque provavelmente eles estavam em cativeiro quando escreveu o livro de 1º e 2º Crônicas. Então, provavelmente em cativeiro, ele não poderia deixar de relatar o que aconteceu antigamente para não deixar morrer a história de Israel. E quem é Israel? Israel nada mais, nada menos do que o povo escolhido por Deus para trazer o Messias ao mundo. É por isso que eu disse para os irmãos, que quando nós olhamos para os livros de crônicas, quando nós olhamos para Crônicas 1 e 2, de uma forma diferente, quando nós olhamos para o livro de Crônicas 1 e 2, olhando que eles estavam repetindo as histórias, para que não caísse no esquecimento, para que lembrasse o povo de que o Deus iria mandar o Salvador ao mundo, e o Salvador de fato veio ao mundo, e o Salvador se chama Jesus Cristo, que veio da linhagem do rei Davi, pai de Salomão, ao qual nós lemos aqui nesta noite. E isso com certeza é benéfico a nós, porque Deus escolheu Israel para trazer o Salvador Jesus Cristo ao mundo, e Jesus Cristo nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui, e podemos respirar e glorificar a Deus, e temos uma nova chance, porque Jesus Cristo nos alcançou, aleluia. Então quando nós lemos o livro de Crônicas com esses olhos, o livro de Crônicas ele toma vida, ele toma então um outro aspecto. Agora não tem mais fadiga, não tem mais canseira. Então, aproveitando que hoje é um culto de ensino, aproveitando que nessa terça-feira é um culto de doutrina, então eu quero aconselhar aos irmãos a lerem os livros de 1º Crônicas e 2º Crônicas, mesmo que repete as histórias, nesse caso mais específico, está repetindo a história de 2º Reis, capítulo 3, que é a história do rei Salomão. Mas mesmo que seja repetido, que os irmãos possam ver então que eles estavam repetindo as histórias no cativeiro, para relembrar o povo dos reis que morreram, dos reis que passaram por Israel. E agora então nós entramos na história do rei Salomão. O rei Salomão, como eu disse no começo para os irmãos, é o 3º rei em Israel. O primeiro foi o rei Saul. Segundo foi o grande e poderoso rei Davi. E depois de Davi veio Salomão, com uma grande responsabilidade. Moço, jovem ainda, sem experiência, imaturo, e vem suceder agora ao seu pai Davi. Davi era o grande guerreiro, Davi que conquistou vários povos, conquistou várias guerras, venceu 8 dos seus inimigos, ganhou várias batalhas, e com essas batalhas ajuntou vários despojos, várias riquezas, vários tesouros, muita riqueza, acumulou muita riqueza, e tinha no coração de construir o templo, a morada do Deus Altíssimo. E com este currículo, com este repertório todo, neste contexto todo, é que Salomão, o moço, o rei Salomão inexperiente, assume o trono do seu pai, o poderoso rei Davi. E Davi então ele era muito famoso, ele era muito poderoso naquela época, e deixa muitas riquezas para Salomão. E Salomão, um jovem, ele então vai ao monte alto, ele oferece mais de 1000 sacrifícios ali ao Senhor, ofertas, holocaustos, sacrifícios de animais. Ali eu creio em um grande culto e um grande ato sacrificial. Ele ora a Deus, ele reconhece a sua imaturidade, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua inexperiência e ora a Deus e pede a Deus então o que nós conhecemos como a oração mais famosa de Salomão. Ele pede então sabedoria.
Antes Deus faz a pergunta que todo homem queria ouvir da boca de Deus. Antes Deus pergunta para Salomão a pergunta que 99% das pessoas responderia diferente. Antes Deus pergunta para Salomão: o que queres que eu te dê? E Deus, Ele escolhe Salomão antes de fazer essa pergunta. Óbvio que de propósito, porque Deus já sabia que Salomão era inteligente. Porque para fazer esse pedido a Deus, é um pedido de inteligência. Ele já pediu, ele já usou da sua sabedoria para pedir sabedoria para Deus. Ele já usou da sabedoria que ele tinha para pedir aquilo que era mais valioso para ele. Porque riquezas pereceria. Vencer os seus inimigos, o seu pai já tinha vencido muitos. Acumular riquezas, ele poderia acumular, fazendas, ele poderia ter, mas sabedoria, somente Deus poderia dar para ele. E ele pede então sabedoria. E como nós conhecemos no texto, Deus dá sabedoria a Salomão. E o que Deus dá ao homem, ninguém pode tirar. O que Deus presenteia para o homem, para a vida do homem, para a vida da mulher, ninguém pode tirar. E agora Deus dá um presente para Salomão. E aquilo que Deus deu para Salomão, homem nenhum pode tirar. Homem nenhum pode roubar. Eu abro um parêntese nesta noite para dizer para você que está em casa, para você que está sentado, talvez desesperado com essa situação, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem recursos na sua vida. Deus, Ele é um Deus abençoador. Salomão, a diferença de Salomão é que ele conhecia a Deus que ele estava orando. A diferença do rei Salomão é que ele sabia quem era o Deus do seu pai, do poderoso Davi. A diferença do rei Salomão é que quando ele ofereceu os holocaustos para Deus, ele sabia quem era o Deus que ele estava adorando. Queridos, o parênteses que eu abro nesta noite é que nós, quando formos orar ao nosso Deus, nós temos que saber quem é o Deus Todo-Poderoso que pode nos abençoar. Porque quando Deus nos abençoa, homem nenhum pode tirar as bênçãos das nossas mãos. E nesta noite, se nós orarmos com os motivos certos, se nós orarmos com os propósitos certos, no final desta palavra, no final deste culto, nós iremos levantar um clamor, nós iremos orar pelos nossos irmãos que estão em casa novamente. E se nós orarmos com fé, fé é um ato de que o homem não entende, que a ciência não alcança. Quando o médico não tem mais resposta para o ser humano, é onde nós entramos com a nossa fé. E quando nós oramos com fé, com convicção, Deus, Ele há de nos abençoar. E homem nenhum, o diabo não pode roubar as nossas bênçãos. E que você possa tomar posse dela hoje, nesta noite, conhecendo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Queridos, então, continuando aqui, Salomão, então, ele casa-se com uma mulher egípcia, fazendo ali como um ato político, alinhando ali atos políticos. Ele casa com muitas outras mulheres, né? Mais de 700, 800 mulheres como ato político. Assim, ele teve paz para fazer muitas outras coisas, porque na época de Salomão, na época do rei Davi, as coisas eram conquistadas na guerra. Então, o povo que tinha mais exército, o exército mais poderoso, ele conquistava mais terras, mais tesouros, conquistava mais despojos, assim como Davi, muito poderoso, com os seus guerreiros, não é? Com apenas um guerreiro, matava centenas de pessoas. Davi mesmo, um guerreiro forte, e ele conseguiu muitas guerras. Mas Salomão não. Salomão, após ter pedido sabedoria para Deus, adquirida a sabedoria de Deus, ele faz aliança com outros povos, casando-se assim com as princesas de outros povos, de países estrangeiros, e com isso
quando ele não tinha guerra com esses povos, ele pôde então abrir um espaço para poder fazer outras coisas. E a palavra de Deus vai dizer que a riqueza era tanta em Israel, na época de Salomão, que a prata ela já era comum na terra de Israel, de tanta riqueza que tinha na época de Salomão. E como nós conhecemos também a história, após viver o auge de Israel na época de Salomão, Salomão também constrói o grande templo, chamado Templo de Salomão. Não é este templo que nós temos aqui no Brasil, é o Templo de Salomão, é totalmente outra história, não é? Mas voltando aqui, quando Salomão constrói esse templo, que era o sonho do seu pai Davi, com os despojos, as riquezas e tudo que o seu pai deixou preparado, porque quando Davi tinha um sonho de construir o templo, e eu quero relembrar os irmãos, Deus o impediu de construir o templo, porque nas suas mãos havia sangue por causa das guerras. E Deus então instituiu a Salomão, seu filho, para construir o templo. E nessa época de paz, nesta época de bonança, Salomão, o rei Salomão, constrói o grande templo agora para o Senhor. E Salomão era um rei também piedoso e que amava o Senhor. No início do seu reinado, ele era um rei piedoso, um rei que amava o Senhor, não é? Ele vai dizer, nós vemos em Salmos 11:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por isso recebeu muito mais do que aquilo que ele pediu. Ele pediu apenas sabedoria, e Deus deu muito além daquilo que Salomão pediu, que foi a sabedoria. Deus deu então para ele riquezas, despojos, deu para ele fazendas, livrou ele dos inimigos dele. Deus deu além daquilo que Salomão pediu para Deus, ao ponto de outros povos virem consultar a Salomão, ver a riqueza de Salomão, com caravanas, jumentos, cavalos, traziam riquezas dos povos dele para Israel, só para ouvir as sabedorias de Salomão. E ele escreveu então muitas histórias em Eclesiastes, nos livros que ele escreveu na Bíblia, não é? E qualquer rei daquela época desejava riqueza e poder, mas Salomão pediu a melhor parte, que foi a sabedoria. Aí vem a grande pergunta que Deus faz para Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Vamos imaginar que Deus aparece para nós e nos dá um cheque em branco, assinado, e fala para você: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Foi exatamente o que ele fez a Salomão. E Salomão vinha em uma série de sacrifícios, e no culto ele então pediu sabedoria, mas pediu algo que surpreendeu a todos nós, que foi a sabedoria. Então nós aprendemos aqui a primeira lição com Salomão, que quando nós estamos com o coração aberto no culto, quando nós estamos com o coração aberto para louvar ao Senhor, quando nós estamos com o coração aberto, não para pedir só para nós, porque Salomão, antes de pedir, ele estava sacrificando. Não que nós devemos fazer para receber, mas o exemplo que Salomão deixa para nós, registrado no livro de 2 Reis e de 2 Crônicas, é que antes dele pedir, ou antes de Deus oferecer para ele o cheque em branco, Salomão estava cultuando, estava sacrificando, oferecendo holocausto ao Senhor. Então a lição, queridos, que ele deixa para nós, é que antes de pedir, porque nós pedimos mesmo, somos dependentes de Deus, mas antes de pedirmos, ofereça algo ao Senhor, ofereça o seu melhor a Deus. O que você tem feito para Deus? O que você tem oferecido para o Senhor? Você não precisa vir ao templo para oferecer algo ao Senhor. Aí da sua casa mesmo, você pode oferecer algo que você tem a Deus, sabe? Com apenas um telefonema, com apenas uma mensagem, apenas um abraço,
apenas uma palavra de consolação. Você pode oferecer algo para o Senhor, transmitindo amor ao próximo. E continuando então, Salomão tinha observado como seu pai Davi, ele tinha consolidado a nação de Israel. Ele sabia que Deus tinha abençoado Davi, seu pai. Outra lição que nós aprendemos com Salomão é que ele conhecia Deus para quem ele estava orando. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era o Deus de seu pai Davi. Salomão era apenas um menino quando subiu ao trono. Ele foi o primeiro sucessor do grande rei Davi. Era uma responsabilidade imensa. A Bíblia diz que só de homens preparados para a guerra que o rei Davi deixou, foi mais de 1.300.000 homens que poderiam pegar em uma arma preparados para a guerra. A nação de Israel, a Bíblia vai nos dizer que tinha mais de 6 milhões de pessoas na nação de Israel. Tanto é que no livro que nós lemos, segundo Crônicas, no capítulo 1, ele vai dizer que o povo de Israel é como o pó da terra. Então imagina a responsabilidade que Salomão tinha diante daquela nação. Ele reconhecia essa imaturidade. Ele reconhecia que ele não era apto para estar governando aquele povo. Outra lição que nós possamos extrair deste texto que nós lemos a respeito de Salomão, é aprender aqui, primeira coisa, em primeiro lugar, seja qual for o cargo que nós estamos ocupando, seja qual for o patamar que nós estamos, nós precisamos ser, em primeiro lugar, humildes diante do Senhor nosso Deus, humildes diante do Senhor Jesus, humilde diante daquele que nos criou, humilde diante daquele que está pronto a nos abençoar. A primeira lição que nós temos que aprender aqui com Salomão, que começou bem, é a humildade. Nós temos que aprender a humildade com Salomão. Então, queridos, continuando aqui, Salomão pede com um coração compreensivo para ouvir e julgar ao povo. O rei naquela época era considerado o super juiz, ele era o que dava a última palavra. Então ele tinha que ter um ouvido compreensivo, um coração compreensivo, para não julgar errado e nem julgar mal, porque se ele julgasse mal, ele seria mal visto pela nação, mas se ele julgasse bem, ele seria bem quisto pela nação. E ele tinha muitas causas para julgar, e se julgasse injustamente, ele seria mal visto. E imediatamente, como nós vamos ver a continuação da história de Salomão, de imediato ele tem o primeiro teste dele. Os irmãos vão lembrar comigo que o primeiro teste de Salomão é a história das duas prostitutas, que vai ao encontro do rei, aonde as duas têm filhos quase no mesmo tempo, e uma das mães, ela dorme sobre o seu filho, assim sufocando o seu filho, e na madrugada, de noite, quando a outra mãe estava dormindo, ela troca o filho morto pelo filho vivo, e a mãe do filho vivo imediatamente reconhece que o filho que estava morto não era filho dela, e levaram então essa causa ao rei Salomão, em uma época onde não tinha DNA, em uma época onde não tinha testemunhas, porque apesar de serem prostitutas, obviamente, na sua época de parto, não tinham clientes para estar ali como testemunha delas. Era de madrugada, e agora era a palavra de uma contra a palavra de outra. Então é um caso quase impossível de se resolver. E diante deste caso, Deus agora que deu a sabedoria para Salomão, ele pede para que o soldado traga a espada, pega o filho vivo e fala para cortar ao meio aquele filho vivo, e dará metade para uma mãe e metade para outra, agora resolvendo o problema. E aquela mãe do filho vivo, que era a mãe legítima, imediatamente, ela então fala: não, meu senhor,
não mate o meu filho, dê o meu filho a ela, mas que ele possa viver. Então Salomão, reconhecendo que o amor de mãe era maior do que aquela situação, ele entregou o filho vivo à mãe que pediu para que o filho não fosse morto. E aquele caso foi ouvido a toda a nação e a outros povos estrangeiros. E Salomão ficou conhecidíssimo por causa desse primeiro teste que ele fez com aquelas duas mães. E aí então Salomão agora ele conquista o povo. Ele tem o povo agora com a confiança do povo. Salomão entende que quem adquire sabedoria adquire entendimento. Provérbios 4:4. O resultado do reinado de Salomão foi um reinado mais próspero do que o seu pai Davi. Foi um reinado muito próspero. Israel viveu então no auge, no auge da sua época no reinado de Salomão. Ele multiplicou as riquezas ele multiplicou as riquezas e o exército de Israel, fazendo com que os inimigos de seu pai Davi nem viessem lutar contra ele. Porém, os seus casamentos com as mulheres estrangeiras e suas adorações a ídolos foram mais destrutivos do que as guerras que ele poderia ter tido depois de seu pai. Os casamentos, as adorações a Moloque, adorações a deuses que Deus considerava abomináveis, foi mais destrutivo e mais corrosivo do que as guerras que ele poderia ter guerreado. Isso nos mostra que o homem pode ser abençoado por Deus, mas que se ele não andar nos caminhos de Deus, o final deste homem é a destruição e morte. Foi o que eu disse no começo, queridos, que ninguém pode roubar as bênçãos que Deus nos dá, a não ser nós mesmos. Somente nós podemos impedir as bênçãos que Deus nos dá. Infelizmente, Salomão ele começa bem, mas termina mal. Ele começa bem, mas o seu final é trágico. E o final da história de Salomão terminou pior do que quando ele começou. O final da história de Salomão poderia ter sido um final glorioso, poderia ter sido um final belíssimo, mas foi pior do que quando ele começou. E nós podemos tirar várias lições dessa história que eu te contei. Nós poderemos extrair várias lições da história do rei Salomão, que não houve rei mais rico e nem mais inteligente e em sabedoria do que o rei Salomão na terra, até os dias de hoje. Mas nós podemos extrair algumas lições, e uma dessas lições é que a velhice, o homem velho, a mulher na sua velhice, isso não significa maturidade. Isso não é sinônimo de maturidade. A velhice não é sinônimo de maturidade. Às vezes a pessoa pode ser velha, às vezes a pessoa pode ser de idade, mas ela não é madura, ainda ela é imadura, ainda ela carrega em si a imaturidade. Não é uma pessoa que sabe ouvir os conselhos de outras pessoas. E nós, quando reconhecemos, e eu volto ao início, quando eu disse de humildade, quando nós somos humildes, quando nós somos compreensivos, quando nós entendemos que nós sempre temos algo a aprender com alguém, seja com uma criança, seja com um adolescente, com um jovem, ou até mesmo com um idoso, então nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Quando nós reconhecermos que nós não somos nada, somos inteiramente dependentes de Deus, então Deus irá nos conduzir. Não adianta eu estar aqui, e eu particularmente tenho a minha vida toda na igreja, 33 anos, eu posso dizer que eu sou cristão, 33 anos, mas se eu não tiver a dependência de Deus,
de nada adianta esses meus 33 anos, de nada adianta os meus cursos técnicos, os meus cursos de teologia, os meus anos de escola dominical, os meus anos de professor, de nada adianta eu ler a Bíblia toda, de nada adianta todos os livros que eu tenho em casa, até porque, queridos irmãos, a maioria dos conselhos, e os melhores conselhos a serem dados, é aquele conselho que você apenas ouve a pessoa que está falando. Os melhores conselhos que têm que ser dados, e são dados, a maioria deles, é quando você senta do lado de quem está precisando ser ouvido, e apenas empresta os seus ouvidos para esta pessoa ser ouvida. Esse é o melhor conselho, é quando você pega na mão dessa pessoa em silêncio, e conduz esta pessoa até o destino dela. É quando você dá um abraço nesta pessoa. É quando o silêncio, ele é o melhor conselho. E aí, neste momento do silêncio, toda a minha idade cai por terra, todos os meus anos de crente cai por terra, todo o meu doutorado, toda a minha teologia, todos os meus livros em casa, todas as letras não valem de nada na hora do silêncio. Às vezes alguém só quer ouvir o seu silêncio, e o seu silêncio pode ser ensurdecedor para alguns. Queridos, o conselho que nós devemos dar, às vezes é apenas um abraço e apenas o ouvido. E Salomão, ele começou bem na sua mocidade, mas ele terminou mal na sua velhice. E isso só nos comprova de que a velhice não é sinônimo de maturidade. A pessoa pode ser velha e imatura, do mesmo jeito que a pessoa pode ser nova e imatura, pode ser nova e madura, pode ser velha e madura. Então a lição que nós extraímos dessa história de Salomão é que a velhice, que anos de vida, ou podemos acrescentar anos de estudo, anos de pastoreado, anos de obreiro, anos de crente, isso não condiz e não quer dizer que a pessoa é madura. Um teólogo chamado Leonardo Boff, ele diz que o sábio, ele é identificado pelo jeito que ele usa a sabedoria, e não pela quantidade de sabedoria que ele tem. Salomão, ele recebeu toda a sabedoria que um homem poderia ter recebido. Se nós colocarmos em quantidade, Salomão tinha mais sabedoria que qualquer homem, porque foi Deus que deu a sabedoria a ele. Salomão, então, ele poderia ser reconhecido como o homem mais sábio, mas Leonardo Boff diz que o homem, ele é reconhecido pela forma que ele usa a sabedoria dele, e não pela quantidade de sabedoria que ele tem. Então, que se nós pedirmos sabedoria a Deus, que nós venhamos usar a nossa sabedoria de forma correta, e não ostentar o tanto de sabedoria que nós temos, porque nós temos uma sabedoria. Nós cristãos somos considerados privilegiados, como eu disse no começo e continuo dizendo, porque nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Nós temos a palavra que nos conduz ao céu. Quer sabedoria maior que essa? Toda a palavra de Deus, tudo que nós precisamos saber, está contido nesta palavra que é a Bíblia Sagrada. Então nós somos privilegiados, mas o que importa é a forma de que nós iremos usá-la, e não a quantidade que nós vamos usá-las. E caminhando para o final, às vezes, na maioria das vezes, o melhor conselho, como eu disse, é o silêncio. Nunca ache que você está pronto. Nunca pense que você já está pronto. Que você já está pronto para pregar. Que você já está pronto para pastorear. Que você já está pronto para cantar. Nunca ache que você já é um obreiro pronto. Que você já é um membro pronto. Nunca pense que você já é um crente pronto. Nunca se subestime, queridos. Porque Pedro,
O apóstolo Pedro, quando andou com Cristo, e quando ele achou que estava pronto, Cristo disse: você hoje mesmo me negará antes que o galo cante. E o que aconteceu? Quando o galo cantou, Pedro já tinha negado a Jesus. Então nunca ache que você está pronto. Nunca ache que você está por cima. Amém? E a mensagem desta noite é: comece bem, como Salomão começou bem, mas termine bem também. Não termine mal como Salomão, adorando outros deuses, adorando deuses estranhos, adorando deuses abomináveis. Não faça como ele, mas faça como o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou, que está escrito em Mateus 16 e 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Que adianta, queridos, termos riquezas, sabedoria? O que adianta termos posses, poder? O que adianta ter tudo isso e perder o mais importante, que é a nossa salvação? Então zele pela sua salvação, que o mais importante que Deus pode te dar, que o mais importante que Deus nos deu, o presente que Ele nos deu, que foi a morte de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o presente maior, zele por Ele, que foi a sua salvação, que é a nossa salvação. Amém? Eu quero vos agradecer, eu quero, antes de orar, ouvir a nossa irmã Vanusa cantar mais um louvor a Deus, e após este louvor, não saia daí, nós iremos fazer uma oração, nós iremos orar mais uma vez, e desta vez da forma correta, desta vez lembrando de quem é o nosso Deus, para quem nós estamos orando, quem é o nosso Salvador, quem é o Deus que pode nos abençoar. E esse Deus que pode nos abençoar, de maneira nenhuma, ninguém pode tirar estas bênçãos das nossas mãos, a não ser nós mesmos, pelas nossas negligências. Então que nós possamos nos santificar, que nós possamos procurar ser mais humildes, que nós possamos procurar mais o nosso Deus Salvador, aquele Deus que deu o seu Filho unigênito por nós. Ele morreu por ti e também por mim, e não há crise nenhuma que possa tirar o que Deus nos deu, que foi a salvação. Crise nenhuma pode tirar. Deus, Ele nos salvou. E queridos, eu quero encerrar com isso, dizendo que toda crise, nós estamos aqui no dia 26 de maio de 2020, e uma crise nunca vista antes na história da humanidade atual. E toda crise, ela antecede um avivamento. Então está tendo crise na saúde, está tendo crise na economia, os governantes estão em crise, os presidentes, prefeitos, governadores, os empresariados estão em crise, mas nós temos uma palavra de ânimo e de cura para você que está me ouvindo. Toda crise, ela vem antes do avivamento. Deus, Ele tem um avivamento preparado para a sua igreja. Deus tem um avivamento preparado para você que está na sua casa, no seu lar. Antes da crise, ou após a crise, vem um avivamento. Que você possa, em nome de Jesus, tomar posse dessa vitória. Que nós viveremos um avivamento nunca visto também na história da humanidade, em nome de Jesus. Basta permanecermos firmes, humildes, perseverantes na sã doutrina dos apóstolos, perseverante em Jesus Cristo, que é a base, é a pedra de esquina
esquina da igreja, basta permanecer constante em oração, nos cultos, nos jejuns, basta permanecer em comunhão com Cristo, que o avivamento virá à igreja e nós faremos parte do avivamento de Cristo. Esta é a palavra que eu tenho ao coração dos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Vanusa. Perdoa o meu coração.
Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Vanusa, que atendeu de bom grado o convite. Queridos, quinta-feira então, teremos o culto online aqui às 18 horas. Não perca, nos acompanhem. Domingo de manhã temos a nossa aula 9 da EBD. E domingo à noite também temos o culto online às 18 horas. Culto com a participação da orquestra, estará alguns músicos aqui para podermos louvar ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Como eu disse, vamos orar, vamos apresentar o pai do Sandro, cooperador aqui da igreja, pai da Vanusa, não é? Que também pediu oração nesta noite. Vamos interceder pelos nossos irmãos idosos, pelo nosso pastor, pelos presbíteros, os diáconos, os cooperadores, toda a membresia da igreja. Vamos orar para que Deus continue nos mantendo firme e constante na fé. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos por este momento na tua presença. Pai, nós, Deus, neste momento de oração, apresentamos o pai do Sandro, Senhor. Coloca as tuas mãos, Pai, sobre o seu filho. Coloca as suas mãos sobre a sua mãe, Senhor, que está lá na Bahia. Senhor, guardando a tua serva, cuidando dela, Pai. Eu creio no poder da oração. Deus, nós oramos pelos idosos dessa igreja, pelos nomes que eu já citei, mas pela nossa irmã Laurinete também, que se recupera, Senhor, de uma cirurgia, pelo nosso irmão Luiz Pereira, presbítero da igreja, que tem cuidado da tua serva. Visita, Senhor Jesus, e todos aqueles que eu não lembro o nome, mas que o Senhor é conhecedor. Agora eu te peço, leva-nos em paz, livra-nos do mal. Obrigado pela nossa vida, pela vida da minha esposa que esteve, da Vanusa, Senhor, que esteve louvando. Leva-nos em paz, livra-nos do mal, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.